Ok. Pessoal, ó, só uma observação interessante, né? Se você procurar, por exemplo, por alguns resumos de geometria espacial, você vai ver muita coisa, né? Cada sólido tem uma formulazinha, né? Só aqui tem três, aqui tem mais três, duas, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas. Tem várias formulazinhas de geometria espacial, né? E às vezes você fica muito perdido em o que usar. Por exemplo, aqui, ó. Muita formulazinha, né? Olha esses resumos aqui, ó. Muita coisa, né? Olha esse aqui. Muita fórmula. Né? Isso aqui até que tá bem organizadinho, ó. Nem podia ser uma tarefa de casa de vocês, né? Fazer um resumo bonitinho. Mas, enfim, o que eu quero falar é o seguinte. Geometria espacial é um conteúdo que requer muita atenção, porque tem muita formulazinha, né? Tá? E o que ele vai fazer aqui? Eu vou tentar organizar a cabeça de vocês para essas fórmulas, né? Tentar dar uma organizada aí nessas ideias de geometria espacial, principalmente no que diz respeito à questão de volumes, né? E por que nós vamos ver isso? Porque é importantíssimo que vocês revejam, na verdade, vocês já viram essa matéria, rever isso aqui para o Enem, né? O Enem ele cobra bastante essas coisas e é interessante que vocês vejam para poder, né, se dar bem lá no Enem. Então vamos lá, vamos tentar aqui organizar as coisas. Eu vou tentar separar aqui a geometria espacial em três categorias apenas. Três tipos de sólidos. Então, os sólidos que são cobrados no Enem dá para separar em apenas três. Eu queria bastante a atenção de vocês quais são esses três. O primeiro será o cilindro. Né? O que é que eu vou considerar sendo um cilindro aqui para a gente? Basicamente, um sólido geométrico que tenha duas bases paralelas e congruentes. Então, todo sólido aqui para mim que tiver duas bases paralelas e congruentes, você pode chamar de cilindro. Né? Então, por exemplo, o que eu estou me referindo aqui à base? Essas figuras mais destacadas aqui, ó. Aqui é uma base, aqui é outra, essas duas são do mesmo tamanho. Tá? E aí elas são paralelas, porque elas estão em planos paralelos. Todas as figuras que têm essa característica aí, né, e que são ligados por segmentos de reta uma à outra, né, tem que ter essa observação, elas são ligadas por segmentos de reta. Né, então, se eu chamar essas figuras de base, tá? Vamos supor que a área dessa figura seja B, né, e a área de baixo, claro que vai ser a mesma, porque eu estou considerando que elas têm o mesmo tamanho, né, o mesmo formato. Suponha que a distância entre as bases seja uma certa altura, né? Então, a maneira para você calcular o volume de uma figura que tem essas características que eu falei é simplesmente você fazer a área da base vezes a altura. Né? Onde esse AB que eu botei aqui é a área da base. Toda figura que tem bases paralelas e congruentes, dá para você calcular o volume dessa figura usando simplesmente essa formulazinha. Como assim, professor? E o que isso me ajuda no Enem, por exemplo? Ajuda que você sabe calcular o volume de um paralelepípedo usando essa ideia. Como assim? O paralelepípedo, pessoal, é um cilindro, tá bom? Ele tem bases paralelas e congruentes. Então quer dizer que eu posso calcular a área não, desculpa.
Eu posso calcular o volume do paralelepípedo usando a área da base vezes a altura? Pode. Deve. A área de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura. E como é que fica? Quem é que está na base aí desse cara? É um retângulo com dimensões B e C. E a altura é A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer B vezes C vezes A. Né? Eu vou fazer a área da base vezes a altura. A área da base é B vezes C. E a altura, quem é? É A. Só dando uma organizada aí, né? Está em ordem alfabética. Você pode dizer que aí o volume de um paralelepípedo é a multiplicação das três dimensões. Certo? Então, perceba que essa fórmulazinha aqui, ela veio simplesmente da área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura gerou essa fórmula aqui. Isso quer dizer também que um cubo é um cilindro? Sim, com certeza. Para calcular o volume, né, o que é um cubo? É um sólido que tem todas as dimensões do mesmo tamanho, né? Tanto comprimento, por largura quanto a altura é o mesmo tamanho. Então, o que você vai fazer para calcular o volume? A área da base vezes a altura. Também. Se enquadra na mesma coisa que eu fiz lá anteriormente. Isso aqui é a área da base. Quem é a área da base aqui? É A vezes A. Quem é a altura? A. Então, usando a fórmula em área da base vezes a altura, você consegue dizer que o volume do paralelepípedo é a aresta ao cubo. Outro exemplo de cilindro. O cilindro circular. E aí sim, né? Você percebe um pouco da diferença. O que é o cilindro circular? É aquele cuja base é um círculo. Né? E aí, como é que calcular o volume desse cara aí? Se ele tem altura H e raio R. Você vai usar a área da base vezes a altura também. Só que quem é a área da base? É a área de um círculo. E a área de um círculo é πr ao quadrado. E a altura eu chamei de H. Então, o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Então, o que eu queria mostrar aqui nesse slide, né, que está bem bonitinho, né, de certa forma, vocês podem até usar como resumo, é que essa fórmula, assim, a área da base vezes a altura, ela gera essas três aqui, ó. Basicamente a mesma fórmula, né, só que outra roupagem. Mas que manda mesmo aqui é essa fórmula. A área da base vezes a altura para todas essas figuras que vocês estão vendo aí. Vale para o paralelepípedo, vale para o cubo e vale para o cilindro circular. Tá? É isso que eu quis dizer. Beleza, então, essa categoria aqui, esse slide que vocês estão vendo, né, diz respeito às figuras que têm bases paralelas e congruentes. Certo? O outro slide que nós vamos ver agora vai se referenciar às figuras que tem, na verdade, né, que a gente chama de cone. O que vai ser um cone aqui para mim, né? Um cone aqui para mim vai ser o seguinte. Vai ser uma figura que tem um polígono na base e esse polígono vai ser ligado ponto a ponto a um único vértice lá em cima aqui, ó. Certo? Então, você vai ter aqui um polígono aqui embaixo, você vai ligar todos os pontos do polígono a um único vértice aqui em cima. A reunião de todos esses segmentos que você usou para ligar é o que você vai chamar de cone. Né? Beleza. E aí, para você calcular o volume de uma figura dessa daí, onde a altura é H e a área da base é B,
simplesmente você vai fazer o seguinte, você vai fazer a área da base vezes a altura sobre 3. Né? A área de... Desculpa, a área não. O volume de todo o cone é dessa forma aí. Né? Então, toda figura geométrica que tem uma base e essa base está sendo ligada a um único ponto lá em cima, você pode usar essa fórmula para calcular o volume. Como assim, professor? Assim, ó. O que eu quero dizer com isso? Você pode usar essa forma para calcular o volume de um cone circular. Com altura H, né? Como é que você calcula o volume de um cara desse? Você vai usar a área da base vezes a altura sobre 3. Né? E aí a diferença, né, é que a área da base aqui, ó, é a área de quem? É a área de um círculo. Tá? Você vai usar aqui a área de um círculo. Só que a área de um círculo é quem? É π vezes raio ao quadrado. Então, o volume de um cone circular fica sendo π vezes raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Certo? Existe outro tipo de cone? Existe. Né? E aí é que vocês podem pular aí de onde vocês estiverem, da cadeira. Uma pirâmide você pode considerar como sendo um cone. Né? Só que é um cone cuja base é um polígono. Como assim um polígono? Uma figura formada por segmentos de reta, né, na base. No meu desenho aí, como eu não consigo desenhar todas as pirâmides do universo, porque depende de quantos lados tem embaixo, né? E pode ter infinitos lados, então não tem como eu desenhar uma figura que generalize tudo. Então eu desenhei uma pirâmide hexagonal aí, a que vocês estão vendo, né? Mas você tem pirâmide de todo tipo. Né? Infinitos tipos. De 3 para lá, né? Pode ser 3 lados, 4, 5, 6 na base. Então imagine que eu tenho aqui uma pirâmide cuja base tem a área B e tem a altura H. Né? Como é que você vai calcular o volume? A área da base vezes a altura. Do mesmo jeito. Tá? Beleza, professor. E só vai cair dessa forma, né? O que vai cair mais aí nessa base? A base pode ser um triângulo equilátero. A base também pode ser um quadrado. E a base pode ser um hexágono, como nós temos na figura aí. Essas são as mais usadas, pessoal. Não é que só existe esse tipo de pirâmide, não, né? É porque são as mais usadas. Certo? Então, essa base aqui, que vocês estão vendo com a mãozinha em cima, pode ser, na verdade, um triângulo. Né? Pode ter um triângulo no lugar dessa daqui. Pode ser um quadrado. Né? E como vocês já estão vendo, pode ser um hexágono. E aí, aqui nessa fórmula, onde tem a área da base, é o que vai poder mudar, né? Se a base for um triângulo equilátero, então você vai ter que calcular a área desse triângulo equilátero e multiplicar pela altura e dividir por 3. Se a base for um quadrado, aí você vai ter que calcular a área de um quadrado, que está aqui a formulazinha, ó. Multiplicar depois pela altura e dividir por 3. E se tiver um hexágono, você calcula a área do hexágono, que está aqui a formulazinha, multiplica depois pela altura e divide por 3 para calcular o volume. Então... Ei, Dias. Oi, Tainara. Pode acontecer de no Enem vir outro estilo de base? Ou sempre só vai esses 3? Se for cair. Então, historicamente, só vê esses 3, beleza? Exclui a possibilidade de cair outro? Não, não exclui. Certo? Não acho muito difícil. Por quê? Porque as fórmulas para calcular a área dessas bases são cada vez mais difíceis, né? As mais simples são essas 3 aí. E o Enem, se você for observar bem, eles gostam de figuras regulares. O que são figuras regulares? As que têm lados e ângulos internos congruentes.
E as figuras regulares mais famosas na matemática são essas três aí. Certo? Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. São as três mais famosas e é que eu recomendo que vocês deem bastante atenção. Né? Raramente, eu desacredito muito que vai aparecer um diferente dessas três. Eu não vou garantir, mas eu desacredito muito, muito, muito mesmo. Quase que eu não estudaria, por exemplo, tá bom? Não estudaria nada além dessas três figuras aí, para a área. Certo, obrigada. Da base, a área da base, que eu tô falando. Beleza? Ok, então, nós vimos no primeiro slide a questão dos caras que têm bases paralelas e congruentes, né? Nós vimos agora os caras que têm uma base ligada a um ponto em cima, que é o que tem o bico, né? São esses caras aí que você calcula o volume, área da base vezes a altura sobre 3. E beleza. Aí vamos ver aqui uns exemplos, né? De novo não, né? Só apagar. Eu botei 2 vezes o volume do cômodo. É doido. Vamos lá. Agora vamos ver aqui um exemplo, né? De como é que vê isso de maneira bem tranquila no Enem, né? Vamos ver aqui, ó. Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento, ela foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas das melhorias. As melhorias estão aqui nesse infográfico, né? Uma das melhorias é a questão da largura das raias, né? Está aqui, ó. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros, né? Conforme o padrão oficial. Nas provas finais, a primeira e a 10ª ficarão vazias para evitar que as ondas desfavoreçam os atletas. Outra melhoria aqui é a profundidade de 3 metros, né? Com essa profundidade, a água que se movimenta em direção ao fundo da piscina demora mais para retornar à superfície e não atrapalha a progressão dos nadadores. Então, teve duas melhorias aí, né? A largura e a profundidade. A capacidade da piscina em destaque em metro cúbico é igual a... Beleza, vamos aqui. Ele fala aqui de capacidade. Capacidade da piscina em metro cúbico. Então, o que ele está pedindo aqui, na verdade, é o quê? É o volume. Tá? Metro cúbico, centímetro cúbico, qualquer unidade de medida de comprimento ao cubo quer se referir a volume, certo? Não esqueçam. Centímetro cúbico, milímetro cúbico, tudo isso é volume. Medida de espaço. Ok, então para ajudar aqui a nosso entendimento, eu desenhei aqui uma humilde piscina, né? Uma piscina olímpica. Uma escala aí bem pequenininha, né? O que eu sei garantido sobre essa piscina aí? Uma coisa garantida de fato e sem nenhuma dúvida é o comprimento. Por quê? Porque está no texto. De lá, medindo 50 metros de comprimento. Né? Logo no início aí, na segunda linha. Aqui, ó. Ok, isso aí não é do texto. O que mais? Uma coisa que ele fala aí é que a profundidade da piscina agora é de 3 metros. Então, quer dizer que nessa figura aqui, a altura corresponde a 3 metros, né? E falando de piscina, se torna a profundidade que dá no mesmo, né? E a largura das raias, ele diz o seguinte, nós temos 10 raias e uma distância, o comprimento das raias, a largura das raias é de 2,5. 10 raias de 2,5. 10 raias de 2,5, então vou precisar de uma largura de 25 metros, não é assim? E se você multiplicar 10 vezes 2,5, a gente vai ter 25 metros. Resumindo a história, essa piscina ela tem 25 de largura, 50 metros de comprimento e 3 metros de altura.
que eu vou fazer agora? Quero saber o volume. Aí você precisa saber como é que calcula o volume de um paralelepípedo. O volume de um cara desse aí simplesmente é você multiplicar comprimento, largura e altura. Você vai multiplicar 25 por 50 por 3. Certo? Que é isso que nós vamos fazer agora. Então, o volume dessa piscina aí será 25 vezes 50 vezes 3. 25 vezes 5 dá 125, né? 125 vezes 3 dá 375. E acrescento o zero aqui que eu não usei. Ó. Que unidade vai estar aqui? Como eu multipliquei 25 metros vezes 50 metros vezes 3 metros, então você multiplicou m vezes m vezes m. Isso dá o quê? M ao cubo. E acabou a questão. Olha como o conhecimento aqui nessa questão ela é importantíssimo. Você conhecer como é que faz a coisa. Porque olha quanto tempo você demorou para simplesmente só saber que tinha que multiplicar e pronto. Matou a questão em... Se você tivesse conhecimento direitinho aqui, sabendo que o volume é a multiplicação das 3 dimensões, você mataria uma questão dessa em 1 minuto. Né? Rapidinho. Então, por isso que é importante ter o conhecimento, né? Não ainda tentar deduzir na hora, não. Senão você gasta muito tempo e acaba não aproveitando muito bem a prova, né? Algum comentário, alguma coisa? Tranquilo? Acho que tranquilo, né? Vamos aqui. Vamos aqui para mais uma. Questão 2. Um porta-lápis de madeira ele foi construído no formato cúbico. Gravem bem essa ideia aí, formato cúbico. Vou até grifar aqui. Porta-lápis no formato cúbico. Seguindo o modelo ilustrado a seguir, que está aqui o nosso pequeno desenho, né? A aresta do cubo maior mede 12 centímetros. E a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi... Preste atenção, é o volume... Ele não quer o volume do cubo, ele quer o volume de quê? De quê? Ó, volume de madeira. Tá aqui, ó, volume de madeira para fazer esse objeto. Né? Vamos lá, vamos tentar aqui entender essa questão. Para quem não está entendendo muito bem ainda, você tem aí um porta-lápis, que nada mais é do que um cubo de madeira furado dentro, né? Um buraco. Só que esse buraco é feito de maneira também que é um cubo. Então, o porta-lápis tem um formato de um cubo e o espaço para colocar os lápis dentro do porta-lápis também é cúbico. Né? Então, de certa forma, você tem dois cubos aí. O cubo maior, que é o cubo cinza, e o cubo menor, que é o buraco aí que está representado com as arestas pretas. Né? E aí eu vou retirar isso aí, ó. Vou fazer isso. Olha que legal. Né? Vou puxar lá de dentro desse buraco. E aí, beleza. O cubo maior ele tem a aresta 12 centímetros. O cubo menor ele tem a aresta 8 centímetros, né? O volume... Vou só tirar aqui. O volume desse cubo maior é 12 ao cubo, né? O volume desse aqui, vou chamar isso aqui de volume 1, isso aqui de volume 2, né? Para ficar diferente. O volume desse aqui é 8 ao cubo. Então, o que você precisa fazer aqui? 12 ao cubo é quanto? Aí é que está a necessidade de vocês entenderem, né? Que seria bom, muito bom treinar sem calculadora, né? Porque eu preciso fazer 12 ao cubo. Eu, particularmente, não sei decorar quanto é que é 12 ao cubo.
Assim, sei agora, mas eu não sabia. Por exemplo, na hora da prova, né? Então, 12 ao cubo é 1728. Eu acho. Confirme para mim, por favor. Eu acho que é. E o volume aqui de 8 ao cubo, 8 vezes 8 vezes 8, não sei quanto é, 8 vezes 8 vezes 8. Então, vamos fazer aqui, é 64 vezes 8. Né? Que eu acho que dá 8 vezes 4 aqui, dá 32. 8 vezes 6 dá 48. Com 3 aqui, 51, dá 512. Pronto. Ok. Perceba que 1728 está com uma opção aqui, ó. E não é a opção correta, beleza? Por isso que também, novamente, repito, é importantíssimo você saber o que você está fazendo. Para você não ser induzido a marcar uma questão pelas opções, certo? Beleza. E aí, o que já temos aqui? Isso aqui representa o volume de madeira total que nós tínhamos antes de fazer o buraco. Isso aqui representa o volume de madeira retirado. Então, o volume do porta-lápis é quem? É 1728 menos 512. O volume total de madeira utilizado menos a madeira retirada para fazer o buraco. E aí, se você fizer essa conta aí, dá 1.216 centímetros cúbicos. Tranquilo? Eu percebo também, novamente, que é uma questão bem tranquila, mas você precisa saber o que é volume, precisa saber o que é capacidade, precisa saber o que está fazendo. Ok, né? E é isso. Por hoje é só. Eu vou parar por aqui. Aí, na próxima aula, nós continuaremos a trabalhar mais sobre a questão de volumes. Eu vou trazer também aqui o volume da esfera para a gente dar uma olhada e fazer mais questões aí sobre o Enem, né? Explorar bastante as questões, porque o treino é muito importante na hora da prova, então seria interessantíssimo que vocês treinassem bastante. Ok, então, boa tarde a todos e a todas. Eu vou parar de gravar aqui. E é isso, pessoal. Tchau, Tainara.